Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre bioética e direito, de Teresa Rodrigues Vieira, sobre clonagem humana, consentimento e transplante, direito de morrer e eutanásia, interrupção de gravidez, aborto eugênico, experimentação em seres humanos, esterilização, cirurgia de adequação de sexo do transexual, segredo médico, tudo isso da editora jurídica brasileira, essa obra aqui, ó. Bioética e Direito, de Teresa Rodrigues Vieira, clonagem, aborto eugênico, eutanásia e transexualidade são, dentre outros, temas relegados por muitos à condição de tabu, postura indesejável, porque contrária à boa ciência e à elevação do conhecimento humano. Por outro lado, algumas universidades já estão implantando em vários cursos, entre os quais o de Direito, a disciplina bioética como exigência da própria sociedade. Neste livro, a autora começa por definir a bioética partindo da origem do termo em 1971, até sua delimitação como um conjunto de pesquisas e práticas pluridisciplinares com o objetivo de elucidar e solucionar questões éticas provocadas pelo avanço das tecnociências e biomédicas. Matéria inaugural, a clonagem é analisada com profundidade e clareza desde o caso da ovelha Dolly, a clonagem humana em seus objetivos e aspectos ético-religiosos. A seguir, o delicadíssimo problema dos transplantes, em que se cuida da tutela jurídica da integridade física do ser humano e seu consentimento para os transplantes de órgãos. Depois, o sempre atual problema do aborto eugênico e os direitos das pessoas portadoras de deficiência, em que se analisa a questão crucial da eutanásia em mal-formados, bem assim a esterilização de doentes portadores de anomalias graves e em interrupção de gravidez autorizada. A prática da eutanásia em pacientes terminais é outro assunto polêmico que a autora não se furta a comentar. Finalmente, a cirurgia de adequação de sexo do transexual, experimentos laboratoriais em seres humanos e o segredo médico em face das determinações da saúde pública complementam a obra. Visando facilitar a consulta e a pesquisa do leitor, a autora cuidou de comentar, no final de cada capítulo, a legislação pertinente, bem como fez constar anexa ao texto a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos. Então, o direito deve muitas respostas a diversas questões geradas pela ciência, pois o rápido desenvolvimento da tecnologia aumentou a diversidade de práticas médicas, genéticas, biológicas, obrigando-nos a refletir acerca de normas disciplinadoras. Trata-se de tarefa difícil para a qual os estudiosos do tema devem contar com a colaboração de profissionais ligados à medicina, psicologia, física, filosofia, teologia, entre outras ciências. O que antes fazia parte da ficção hoje é a realidade, além das novas necessidades e exigências do homem, seja em relação a si mesmo, seja em relação ao ambiente em que vive, numa interação que deve ser perfeita ou nada fará sentido. Percebemos que quanto mais a ciência avança, mais desafios novos surgem, como que se constituindo num limitador natural aquele avanço. Os desafios são sem precedentes, bem como o conflito de valores e os dilemas éticos ligados à vida, à saúde e à morte. Contudo, não é porque existe um risco de mau uso que iremos impedir o conhecimento. O possível cientificamente suscita inquietudes éticas naqueles que têm o propósito de salvar vidas, sem brincar com elas. Desta arte, o debate bioético deve ser aberto a toda a sociedade, pois a vida e o futuro interessam a todos. Não há como sobreviver sem a ciência e a consciência ética, pois o homem necessita salvaguardar sua existência e não apenas a sua. Então, a doutora Teresa Rodrigues Vieira, ela é mestre e doutora em Direito das Relações Sociais, Direito Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC São Paulo. Doutoranda, já deve ser doutora, né, na Droit Privé pela Universidade de Paris 13. É ex-pesquisador do governo federal junto à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. Especialista em interesses difusos na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, especialista em bioética pela Universidade de São Paulo, professora pesquisadora dos cursos de Direito e Enfermagem das Universidades Unicastelo de São Paulo, UniABC São Paulo e Unipar do Paraná. Autora do livro Mudança de Sexo, Aspectos Médicos, Psicológicos e Jurídicos, da editora Santos, São Paulo, e organizadora do livro Bioética e Sexualidade, editora jurídica brasileira de São Paulo, articulista de diferentes revistas e jornais na área jurídica e de saúde, membro da Sociedade Brasileira de Bioética, diretor do Núcleo de Bioética, Biodireito e Sexualidade da UAB de São Paulo. Então, nossas homenagens ao notável jurista Álvaro Vilaça Azevedo, que, com seu espírito aberto às novas correntes de pensamento, alimenta nossos ideais e enriquece nossa cultura jurídica. A apresentação do livro. Quando procurado pela professora Teresa Vieira, que tinha sob a mira a realização do presente trabalho envolvendo bioética e direito, percebi desde então um empenho idealista que levariam ao resultado pretendido. Cada vez que o homem conquista posições na experimentação científica, encoraja-se ele às criações artificiais.
Quando essas criações alteram a natureza do ser, é preciso que se estabeleçam limites para conter abusos, para que as fantasias humanas não descambem a modificação dos contornos naturais. A biociência deve, antes, possibilitar uma análise da natureza para salvá-la das violências que a destroem, procurando meios de sensibilizar o ser humano a deleitar-se com a visão fantástica dos organismos vivos, de que dependem do equilíbrio ecológico e razão de nossa própria existência. O trabalho em pauta da mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, deve ser doutora, em Direito Privado pela Universidade de Paris 13, trabalha temas de imenso interesse, assim como da clonagem e da reforma da natureza, mostrando que os cientistas não devem se encantar com os resultados obtidos sem a observância da ética. Existem parâmetros que devem ser observados com rigor, sob pena de desrespeito aos seres vivos, sejam vegetais, animais, sejam incluindo o animal homem, que tem desejos incontidos de grande predador, ostentando esse porte negativo sob a máscara de ser humano e racional. Recomendo à autora muita parcimônia, embora a pesquisa científica seja livre, pois é preciso que se regulamente essa atividade, estabelecendo-se os limites da liceidade, inibindo-se os potenciais perigosos e mostrando as vantagens e os benefícios que essas técnicas possam oferecer para a humanidade. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Compartilhe também esse vídeo, ajude a divulgar o canal para que a gente possa crescer e estar chegando a mais gente com esse conteúdo em diversas áreas do saber, em especial das ciências humanas. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.